noite a todos. Quando eu falo para vocês assim, você tem ciência disso ou daquilo? O que é que vem à mente de vocês quando eu faço essa pergunta? Você está ciente disso? Desculpa, o som é importante aqui porque minha voz é baixa. Às vezes as pessoas que estão no fundo quase não me ouvem. Mas quando eu faço essa pergunta, você está ciente disso? Você tem ciência daquilo? O que vem à mente de vocês? Quem se arrisca a falar? Uma palavra. Oi? Conhecimento. É isso. No sentido vulgar, ter ciência é conhecer. Conhecer. Né? Mas o que é ciência? O que nós pensamos sobre ter a ciência conosco? Não é um conhecimento qualquer. Nos diz aqui João Alves Ruiz, no livro de Metodologia Científica, ele diz para a gente assim, não se trata de um conhecimento qualquer, mas sim de um conhecimento que não só prende ou registra fatos, mas os demonstra pela sua causa determinante ou constitutiva. Então, eu conhecer uma coisa não quer dizer que eu apenas sei que ela existe. Eu conhecer alguma coisa requer de mim que eu saiba explicar essa coisa que eu conheço. E aí eu faço uma nova pergunta para a gente. Tomar ciências de algo é apenas saber que ele existe? Não. Tomar ciência de alguma coisa nos dar a oportunidade de também saber explicar esse algo, essa alguma coisa. Quando nós falamos em Deus, saber apenas da existência de Deus. E se alguém te perguntar, por que você acredita em Deus? Como é que nós vamos explicar isso? Mas eu acredito, eu tenho ciência que ele existe. Ter ciência requer da gente uma capacidade da gente explicar. Como é que você sabe isso? Porque quando você sabe explicar, você sabe o caminho que te levou a conhecer aquilo. Não é isso, gente? É isso. Nos livros, nos cadernos de psicofonia, que são as aulas do irmão Antônio Green, um dos espíritos que trabalham conosco, no final tem um glossário. Todos eles têm um glossário. E aí a gente abre o glossário e vai passando por palavras que a gente nem tem ideia que existe. Principalmente os conceitos filosóficos. E ele diz para a gente assim, ciência representa um esforço da humanidade para alcançar frações que significam a verdade possível num dado momento por um processo quantitativo. A ciência busca explicar sistematicamente sobre o mundo, sobre as coisas que nos permeiam, de forma que elas possam ser testadas. Quer dizer, eu vou para o laboratório e eu vou tentar mostrar que aquilo efetivamente é daquele jeito. E quando eu tomo ciência de algo, eu sei explicar sistematicamente que aquilo existe, que aquilo é possível, que aquilo pode ser respondido quando alguém nos questiona. Você ama? São coisas que a gente começa a ficar meio perdido quando a gente diz que ama. O que é o amor? Quem somos nós? Então, contrário do saber vulgar, né, do achismo, eu acho que é assim. Eu acho que é assim, é porque há uma sinalização em nós que nos leva a acreditar que esse algo, que esse fato, seja isso. Mas nós paramos no meio do caminho. Existe uma sinalização em nós
porque todos nós temos registros informacionais, todos nós já passamos por etapas de aprendizados nas nossas reencarnações. E quanto nós já aprendemos? O quanto nós já... Então, há em nós esses registros que ficam lá adormecidos, nos informando e nos sinalizando. Mas nós paramos ali e não caminhamos. Então, se acontece uma catástrofe, por exemplo, se acontece um acidente, igual aconteceu, infelizmente, ontem, perto de Ouro Preto, uma pessoa que conhece, que quer conhecer, ele não vai dizer de imediato, é uma fatalidade, Deus quis assim. Ele vai pensar nos elementos que possam contribuir para aquele tipo de fatalidade que já conhece, né? Eu sei que velocidade alta pode causar acidente. Eu sei que dirigir inabilitado, sem a perícia, sem saber fazer, sem demonstrar que sei fazer, pode causar acidente, né? Se eu não demonstrei que eu sei fazer, é porque alguma coisa ainda está perdida, né? Porque quando eu sei fazer, eu vou lá e demonstro que sei fazer e recebo a minha habilitação para dirigir. Então eu vou pensando nesses elementos todos para eu tentar entender o fato ocorrido. O que aconteceu? Observando esses elementos, nós vamos utilizando daquilo que a gente já conhece e a gente vai imprimindo os valores que nós temos, os conhecimentos que nós temos. E aí chegamos a determinada conclusão. E se alguém nos perguntar, por que você concluiu assim? Eu sei explicar. Eu sei passar de novo pelo caminho e ir explicando. Quando eu penso em Deus, da mesma forma. O que me leva a pensar que Deus existe? Eu sempre insisto com esses tipos de conceitos aqui dentro da casa espírita, porque é importante termos conosco o conhecimento. Eu sei explicar. Porque se acontece uma catástrofe, eu não vou levar a culpa a terceiro, para Deus. Deus está punindo? Não, vamos antes tentar achar uma razão com o uso do racional, com o uso da minha lógica, com aquilo que eu sei, dos meus valores axiológicos, para tentar chegar no mínimo de caráter de verdade, ou seja, dentro de uma verdade possível para aquele momento, com aquilo que eu sei, porque a vida é dinâmica. O que era ontem, hoje já não é mais. Né? A gente olha para qualquer lugar e vai ver que modificou alguma coisa. Contrário do conhecimento vulgar. Pela ciência, pela busca de conhecer, nós vamos usando o nosso racional. A vida é dinâmica. E os enunciados científicos, quando a gente vai para o laboratório pesquisar, testar, ver se aquilo é verdade, como a vida é dinâmica, esses enunciados que a gente faz também são passíveis de revisão. Por isso que a gente vê, assim, tempo atrás, café fazia mal, hoje já não faz mais. Comer ovo faz mal, hoje já não faz mais. Por que modifica o pensamento? Porque há uma dinâmica na vida e a dinâmica nos permite conhecer mais e mais e mais e mais, e nós vamos tendo a oportunidade de revisitar tanto os enunciados científicos quanto os nossos conhecimentos. Nós precisamos efetivamente reviver aquilo que nós conhecemos. Nós precisamos ressignificar, revisitar, contextualizar, reciclar, redimensionar aquilo que a gente já conhece. Porque senão nós ficamos datados, a gente vai ficando amorfo, morfando o conhecimento. E a vida é dinâmica, a vida está caminhando, está tudo caminhando. E o que a gente conheceu e o que a gente percebeu?
A doutrina espírita, sendo ciência, filosofia e religião, ela busca fazer linguagens, falas que explicam, inteligentes, integrativas, por meio desses referenciais que é a ciência, a filosofia e a religião, para que permita a cada um de nós, a cada um dos senhores e a mim, fazer o meu conhecimento. Porque eu preciso trilhar esse caminho do conhecer, de saber, para que eu possa explicar. Não que eu tenha que dar satisfações, não é isso, gente. É explicar. Explicar por que é. Por que você pensa assim? Até como forma de nós termos diálogos, né? Duas pessoas. Dialogia, raciocínio de dois. Dois raciocinando e ali trocando informações, aprendendo e ensinando. E é justamente por isso que a doutrina espírita não faz simplismo em torno de conceitos que é tão caro para a doutrina espírita, como é Deus, Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, as mensagens de Cristo. Eu não posso chegar aqui e trabalhar com os senhores Deus de uma forma simplista, de uma forma, Deus existe, e vai dogmatizando o pensamento como se eu quisesse impor alguma coisa. Da mesma forma, o Evangelho de Cristo. O que as mensagens de Cristo têm a nos dizer? O que esse homem que veio à Terra, esse espírito fabuloso, que se comprimiu num corpo físico, veio nos trazer a mensagem? Por que Cristo passou por aquilo para nos trazer mensagens? Eu tenho que valorizar, eu tenho que pensar nesses valores, eu tenho que pensar nessas mensagens. Por que há 2022 anos nós ainda estamos tentando entender as mensagens? As obras de Kardec, as obras básicas, né, que nós chamamos de obras básicas, os 5 livros. Se eu ler, interpretar o pé da letra ali, como é que eu vou entender aquilo que foi escrito há 150 e poucos anos atrás? Como é que era o pensamento da época, que se constituiu naquele texto, e como é que é o pensamento hoje? O que eu penso sobre o ser humano, sobre a humanidade, espíritos, exercício e resultado mediúnico? O que eu penso sobre isso hoje? Ou eu realmente utilizo o mesmo pensamento, o mesmo conceito que eu fiz há 150 anos atrás, que está lá na obra? Como é que eu vejo isso? O Centro Espírita, sendo uma universidade do povo, a gente não faz fé de ofício. Ah, Leocádio disse, então nós vamos aceitar. Ah, porque Emmanuel disse, não, a gente vai raciocinar. É isso que a doutrina espírita quer da gente. Porque se a gente for... É claro que as mensagens espíritas que nos chegam nos facilitam o caminho de conhecer. Mas se nós formos traçando a origem, a gente vai chegar por que Emmanuel disse aquilo. A gente vai chegar o porquê que Leocádio está dizendo aquilo para a gente. Basta a gente querer, basta a gente tentar. Se eu quero efetivamente entender o que Leocádio está dizendo com isso, eu vou tentar traçar um caminho dentro de uma lógica racional e vou trazer isso para mim. Porque o contexto religioso, gente, ele não pode se sobrepor à ciência dentro da doutrina espírita. Da mesma forma, a ciência não vai se sobrepor à religião ou à filosofia. A doutrina espírita ela está fundamentada em ciência, filosofia e religião. Nas coisas que nós já sabemos, através da ciência, nós vamos explicando os atos religiosos.
naquilo que nós não conhecemos, nós vamos indagando, questionando, perguntando, filosofando. Como é que pode ser isso? Como é que se dá isso? E assim nós vamos constituindo um conhecimento. No livro Fundamentos da Filosofia, esse autor Garcia Morente, ele diz para a gente que ciência, que é o que nós conhecemos hoje, ela é um caminho traçado que veio da filosofia. Olha, ele diz assim para a gente, somente a partir do século XVII, já com Galileu Galilei, com René Descartes, é que o conhecimento, o conhecer, o buscar conhecer, ele sai da filosofia e vai se departamentalizar. Eu quero entender sobre X. Eu vou só olhar para esse X e vou tentar entender. E vou buscar entender. E aí vai departamentalizando. Aí vai criando métodos próprios para se conhecer X. E as pessoas que se voltaram para conhecer X, eles vão se aperfeiçoando no X. E departamentalizando, nós fomos criando as disciplinas que hoje nós temos como ciência. Mas e nós, na nossa ciência da vida, das coisas, de dentro de casa, de quem eu sou? Como é que eu posso ir aos poucos, não é departamentalizando, mas caminhando um pouco mais para entender essas coisas que eu quero conhecer um pouco mais? Como é que eu faço isso? Porque é indagando, é filosofando que nós vamos atrás de algum tipo de conhecimento, não é? É questionando. No tempo, então, gente, a filosofia, ela se torna, ela permite a ciência. Aí nós caminhamos dentro de um questionamento e fomos buscar a sua causa, a sua origem e entendemos. Mas chegamos ali, eu lembro a vocês, a vida é dinâmica, a vida não para. Mas chegamos ali e conhecemos. Vamos parar ali? Não. Vamos continuar indagando. E a partir daqui? Voltamos para a filosofia. E vamos continuar questionando. Vamos encontrar uma solução? A partir dali, outros questionamentos. Não para. E aqui dentro da doutrina espírita, sempre parametrizado pelas mensagens de Cristo. Pelas mensagens morais que Cristo nos trouxe. Porque senão a gente começa a pisar fora da linha, né? E a doutrina espírita é isso: ciência, filosofia e religião. Sempre questionando, buscando indagar a vida, tentar entender a vida, utilizando da ciência para conhecer um pouco mais e estabelecendo ali parâmetros aonde eu caminho. Por exemplo, se eu quiser pesquisar a bomba de Newton, se eu quiser pesquisar o Newton, eu vou para o laboratório e vou pesquisar. Eu, ciente da vida, ciente das mensagens de Cristo, eu vou utilizar Newton para construir bomba ou vou utilizar Newton para construir vida? É para isso que nós estamos aqui estudando doutrina espírita. Para que os nossos conhecimentos possam promover o ser humano, fazer promoção humana. Porque a ciência, normalmente a ciência, ela promove revoluções e evoluções materiais. E a doutrina espírita, ela busca promover revoluções e evoluções espirituais. Quem eu sou? Quem é o ser humano? Como é que ele se dá? Doutrina espírita, está aqui o coração dela. Ciência, filosofia e religião. Eu não vou me perder numa fé cega. Eu preciso, dentro da minha fé, usar o meu racional, porque senão se torna fanatismo. Eu me perco no fanatismo.
Da mesma forma, a ciência não vai muito longe se não indagar ou sem os parâmetros do ser humano, da origem do ser humano, da origem que nos criou. Porque fica presa ali na materialidade, nas ciências humanas principalmente. Quando a gente vai estudar a mente, o que é mente? Se não é um órgão biológico, o que é mente? Se eu não pensar um pouco mais, se eu não utilizar um pouco mais do que a origem do ser humano tem para nos dar. Não é isso? Kardec diz para a gente assim, ó, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ela aceita. Pensa, se dentro da doutrina espírita, o conhecimento que nós conseguimos alcançar e fazer, se vem a ciência e diz que nós estamos errados, nós devemos repensar. É aqui, ó. É o pai dessa doutrina que nos ensina isso. Nós devemos repensar porque o mundo é dinâmico. A vida é dinâmica. Está em acontecimento, está tudo acontecendo. Nada está pronto. Não existe um destino, ponto final, onde todo mundo vai convergir. Existem tantos pontos finais quanto existe de consciência. E é cada um construindo a sua capacidade, o seu possível, dentro do seu possível. Kardec diz que se o Espiritismo tivesse vindo antes da ciência, muito provavelmente ela já teria sido abortada. Porque o que veio antes da ciência está sendo abortado. Não tem cabimento dentro do racional. A gente questiona, a gente caminha para a felicidade. O nosso caminho é para a felicidade. Todos os trabalhos mediúnicos, todos os trabalhos que foram compostos na época, 1850, 1860, 1870, que foram levados para Kardec, eles foram testados. Kardec e sua equipe comparavam um texto com o outro, questionava se aquilo era possível. O que é compilado hoje de ideia dentro da doutrina espírita, dentro da prática do espiritismo, são temas que foram por muito tempo testados, questionado, observado, para que fosse composto o que nós temos hoje. Acho que o único que não... é Jesus, né? As mensagens são tão claras que é óbvio. Você não questiona muito. É óbvio, é isso. É muito racional o que ele diz, a síntese, e são sempre sínteses, são sempre pequenas frases, pequeno texto, que a gente se depara com aquilo e fala, nossa, como assim? E aí ele diz para a gente, se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. Porque a ciência está testando e está questionando e está nos trazendo informações. A doutrina espírita, o espiritismo, é a ciência da vida. A ciência da vida é aquilo que nós perguntamos, o que é a vida? Quem sou eu? Quem é esse ser humano que está vivenciando este momento? Ela é a filosofia que nos auxilia a alcançar quem somos, o nosso ser, do ser humano. Quem sou eu, efetivamente? Quais são os meus possíveis? O que eu sou capaz? Quais são as minhas limitações? A doutrina espírita é a religião que nos promove ética pessoal. Porque dentro do meu conhecer, eu vou entendendo o que eu posso e o que eu não posso. Eu vou fazendo meus juízos de valores.
a minha axiologia, entendendo o que é o certo, o que é o errado. E ela é sempre evolutível, criticável, aperfeiçoável no tempo. Porque, como eu já disse, há uma dinâmica na vida. E amanhã é diferente de hoje. Com certeza, amanhã será diferente de hoje. A doutrina espírita nos promove como ciência da vida, filosofia que nos auxilia a alcançar nosso ser, a religião que promove ética pessoal, evolutiva, criticável, aperfeiçoável, buscando nos religar a quem somos e a quem nos criou, nosso Pai, Deus. Nunca de forma instituída, mas sempre constituída. É eu construindo. Nunca se impõe. É assim. É construindo juntos, observando todo o fluxo vivente da Terra com o assento da inteligência humana, a nossa capacidade crítica, a nossa capacidade de pensar. A doutrina espírita, ela nos evoca a fazer evolução, a nos promover. A doutrina espírita não quer ninguém de joelho, de mão posta esperando fé de ofício, milagres. A doutrina espírita quer que sejamos nós os construtores da vida. Então, o místico, que é aquilo que não poderá nunca ser explicado, não, é assim, pronto, eu não sei explicar, nada poderá explicar. Ele não é amparado pela doutrina dos espíritos. O esotérico, que é aquele que só ele sabe, ele tem o dom de saber, só ele é capaz de saber, também não vai ser amparado pela doutrina dos espíritos. Assim como o dogmático, que nos impõe que seja assim e que será assim, e que nós devemos aceitar. Da mesma forma, o sacro, o inatingível, o que não é possível a ninguém. Nenhum dessas quatro molduras é amparada pela doutrina dos espíritos. A todos nós é possível, a qualquer ser humano é possível alcançar o conhecimento, ser quem é, conhecer as coisas do mundo de forma racional, de forma pensada. No livro Médium, Mediunato e a Ação Mediúnica, o professor Maurício Rodrigues da Cruz nos diz que o ser, na sua extraordinária visão de mundo, da Terra, do universo, do cosmos, da eternidade e da consciência da imanência do Criador no seu próprio ser, está sempre procurando a verdade. Não há possibilidade de ser feliz sem a verdade. Não há possibilidade de ser feliz sem a verdade. Vamos pensar num simples exemplo, gente. Uma pessoa aparece na sua frente com uma feição, um sorriso franco, honesto, que te transmite honestidade, franqueza, benevolência. Você olha para aquilo e fala, pode ir que está certo. Mas quando você olha para o rosto de uma pessoa e duvida, não sei. Não é isso? Cura. É possível curar na dúvida? Se você tiver dúvida, você acha que é possível acontecer? 50%, né? Pode ou não. Muito provável não. Muito provável não. A cura completa, ela só se faz na medida em que se ilumina o conhecimento dos fatos.
se fortalece na certeza da nova oportunidade, se realinha com a essencialidade de ser quem é, nas condições possíveis do ser. Olha isso, gente. A cura por completo, ela só se faz na medida que nós iluminamos o que é que está acontecendo. Nesse dentro do acontecendo, eu vou achar os caminhos e vou me fortalecer na capacidade que é possível curar. É possível. E aí vem de dentro da gente a força ânimos, a força anímica que nos move para aquele caminho. Na certeza de que eu sou um ser racional, capaz de pensar, capaz de achar dentro de todo o mundo que me envolve uma possibilidade de sair daquilo. Quando eu falo cura, eu não estou falando cura só de doença material, estou falando de todas as curas, né? Dos nossos problemas pessoais, das nossas angústias, dos nossos medos. Aqui na Casa Espírita, quando nós dissemos que é possível nos comunicarmos com os espíritos, com os irmãos nossos que já se foram, com as pessoas que nós amamos, nós dissemos que isso é possível por causa da essência de cada um, ser espírito. Eu sou um espírito. E por ser um espírito, eu sou capaz de me comunicar com outro espírito. Mas é me comunicar com outro espírito. É uma forma racional, mas que a gente precisa pensar um pouco mais sobre isso. Quando Leocádio diz para a gente assim, a felicidade é uma porta que se abre de dentro para fora. O que ele quer dizer com isso? A felicidade é uma porta que abre de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O que irmão Leocádio está querendo nos dizer com isso? Eu preciso permear o caminho para eu tomar ciência dessa informação. O que é dentro de mim, dentro do meu ser, do ser humano que eu sou, que vai abrir de dentro para fora? Quando Jesus nos ensina, a fé é capaz de salvá-lo. A sua fé o curou. Ele não está querendo dizer que o fato de você acreditar te curou. Porque fé e acreditar são coisas distintas. Inclusive as palavras são distintas. Onde fé é muito mais complexo do que acreditar. Mas o que é fé? O que é acreditar? Eu preciso permear um pouco mais os caminhos para eu saber até explicar. Eu acredito em Deus, eu acredito na força divina, eu acredito na força que me criou. Eu preciso traçar caminhos, eu preciso tomar ciência. Buscar essa ciência. Porque, meus amigos, no cotidiano da vida, nós sofremos as mais diversas variáveis. Às vezes são olhares transversos, são ímpetos ou estímulos que nos levam a um passado que nos traz memórias negativas. São imagens que nos trazem lembranças que criam percalços nas nossas próprias memórias. São forças de arrependimentos, angústias, medos que devem ser banidos de nós. Porque o nosso caminho é para ser feliz. Mas como que isso é possível? Só é possível se eu aclarear o fato, se eu aclarear o acontecimento, se eu aclarear as coisas, tentando pensar um pouco mais sobre isso. O que é que aconteceu? Jesus nos ensina, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esse medo, essa angústia, essa tristeza, se eu conhecer um pouco mais, muito provavelmente eu fico livre dela. Mas eu preciso refletir sobre isso, pensar sobre isso.
buscar entender o que é que está acontecendo. E o irmão Leocádio diz para a gente, o conhecimento liberta, fazendo com que o homem compreenda que o futuro não acontece, é uma criação de cada um. O futuro é construído, ele está indo, a dinâmica está sendo construída. Depende de cada um de nós, depende da forma como nós agimos, de como nós pensamos, de como nós lidamos com a vida. E nós vamos criando, compondo o que nós chamamos de temperatura psíquica da Terra. Como é que está a temperatura psíquica hoje? Essas pessoas agressivas, medo, afável, afetivas, o que é que está acontecendo? Como é que nós estamos construindo? O conhecer, o entender, requer de nós reflexões, meditações sobre os assuntos, usar dos nossos valores, daquilo que já conhecemos, para estarmos sempre também na dimensão da transformação, da evolução, da caminhada da Terra. Ciente de que caridade é promoção humana, o Espiritismo nos chama a pensar, a conhecer, a fazer ciência, a entender os fatos pela verdade que os conduzem dentro do nosso possível, dentro do alcance possível de cada um de nós. A gente não tem que ser o expert, a gente não tem que ser conhecedor de determinado assunto, mas das pequenas coisas da vida, dos pequenos momentos da nossa vida, a gente tem que tentar entender, traçar ali um caminho de por que aquilo acontece e por que aquilo aconteceu. Primeiro, para a gente parar de julgar a culpa no terceiro. Porque não é julgando a culpa no terceiro que nós vamos construir coisas boas. Né? E a doutrina espírita nos quer libertos. E liberdade só se faz por meio do conhecer. Para que a gente não fique o tempo todo em balcão de salvação, de joelho, de mãos postas. Alguém faça por mim. O processo é evolutivo, meus irmãos. O processo é de evoluirmos. E graças a Deus, nós já estamos num processo bem adiantado de evolução. Posso garantir a todos nós. Né? Já matamos, já tiramos vidas com a maior facilidade do mundo. Hoje nós refletimos sobre isso. Mas por quê? Fizemos processos evolutivos. Se estamos aqui, não é dom. Deus não escolheu o esotérico, né? Só você é o bonzinho. Eu vou te dar o dom da bondade. Não. É conquista sua, de caminhos que você trilhou nesse processo que nós chamamos de reencarnação. Reencarnação serve para isso. Não é para dizer que a gente foi Cleópatra, que foi isso, que foi aquilo. É só coisas grandes, né? Não. Reencarnação é o processo do conhecimento, é o processo evolutivo. Então nós precisamos fazer um pouco mais de ciência, ser um pouco mais consciente, principalmente dos nossos atos. Ok, gente? Muito obrigado pela oportunidade de trazer essa mensagem. É importante nós discutirmos isso e a gente aproveita esse momento enquanto os espíritos fazem os diagnósticos, né, conosco para o momento do passe e vamos falando. Muito obrigado, boa noite a todos. Nós vamos agora para o momento do passe. Peço a todos que façam prece e nos ajude a compor a melhor mentalidade possível.